E aí, beleza? Em uma linda manhã em Nova York, as pessoas estão se divertindo no Central Park. De repente, a multidão começa a se comportar estranhamente. Repetem palavras, param imóveis no meio da rua ou começam a andar para trás. Naquele momento, algumas pessoas começam a gritar e num banco, uma mulher observa como sua amiga fala a mesma frase várias vezes. Ela então pega seu grampo de cabelo e desiste de viver ali mesmo. No centro, um grupo de trabalhadores da construção civil está fazendo uma pausa quando de repente um corpo cai ao lado deles. A princípio, os outros acham que foi um acidente, mas logo outro corpo cai e quando olham para cima, descobrem que todos os trabalhadores nos andares superiores estão desistindo também. Um a um, todos caem para o seu destino e algumas pessoas começam a citar a Deus vendo toda essa loucura. Enquanto isso, o professor de ciências Elliot está contando à sua turma sobre a época em que milhões de abelhas desapareceram em todo o país. Um estudante diz que sempre haverá eventos que a ciência não pode explicar e que nunca entenderemos completamente, com o qual Elliot concorda. Os outros alunos começam a discutir eventos misteriosos, mas são interrompidos quando Elliot é chamado para uma reunião de emergência da equipe. A caminho do salão principal, Elliot dá uma olhada em outras salas de aula e vê estudantes chocados com algo em seus telefones. Assim que todos os professores se reuniram, o diretor explica que a cidade está em estado de emergência. Aparentemente, alguns terroristas liberaram um gás no Central Park que estranhamente faz com que as pessoas desistam sem pensar duas vezes. Isso fez com que as aulas fossem canceladas em toda a cidade. Então, os professores retornam às suas salas de aula e dizem aos alunos que podem ir para casa. Elliot sai com seu melhor amigo e colega, o professor Julian, cuja mãe está histérica ao telefone. Embora ela esteja na Filadélfia e tenha dito a Julian para levar sua família para lá. Elliot e sua esposa Alma também são convidados. E Elliot admite que Alma tem estado distante ultimamente e em casa Alma está nervosa porque continua recebendo uma ligação de alguém chamado Joey, com quem ela não quer falar. Ela ignora seu telefone e assiste às notícias para saber sobre todas as pessoas que continuam morrendo na área e como Nova York está sendo evacuada. Logo, Elliot chega e juntos eles fazem as malas para deixar a cidade. O casal chega à estação de trem onde encontram Julian com sua filha Jess. Sua esposa ficou presa no trânsito em Princeton, então ela pegará o próximo trem. Na TV da estação, um repórter informa que as autópsias revelaram que a toxina é um composto natural. Julian faz um comentário referente aos problemas do casal e isso enfurece Alma, que não quer que seus problemas sejam expostos assim. Enquanto isso, no Parque Rittenhouse, na Filadélfia, um policial faz o seu melhor para manter um engarrafamento sob controle. Quando o vento sopra pelas árvores do parque, a maioria das pessoas de repente congelam e o policial usa sua própria arma para desistir. Então o taxista sai, pega a arma e faz o mesmo sem piedade. Em seguida, é a vez de uma mulher que usa a arma para terminar com as coisas. Já o grupo de Elliot está no trem e Alma finalmente atende a chamada de Joey para dizer a ele para parar de ligar para ela, porque foi apenas um bolo que comeram juntos e isso não significava nada para ela. Naquele momento, Joey diz a ela que o evento também está acontecendo em Filadélfia e logo a maioria das pessoas começa a receber ligações de amigos e parentes dizendo que outras cidades como Boston também foram atingidas. Eventualmente, o trem para na Pensilvânia e os trabalhadores informam aos passageiros que esta é a última parada porque todos os serviços de trem foram descontinuados. Eles também perderam todo o contato, então não há nada que possam fazer para ajudar. Há uma pequena cidade do interior por perto, então a multidão acaba em uma lanchonete. Uma mulher recebe um vídeo do zoológico da Filadélfia mostrando um homem entrando na jaula dos leões e sendo morto pelos animais. Na TV, repórteres anunciam que o governo recuou da ideia de um ataque terrorista. O evento está acontecendo na área do Nordeste e se espalhando por pequenas cidades. Naquele momento, a energia acaba e as pessoas entram em pânico, então todos correm para escapar em seus carros. Elliot e Alma tentam pedir ajuda, mas todos os ignoram. Felizmente, um casal mais velho que administra um viveiro de plantas os convida para ir com eles. Então, Elliot e Alma chamam Julian. No entanto, Julian perdeu contato com sua esposa e quer encontrá-la. Então, ele deixa Jess com Elliot e Alma e vai embora com uma família que está indo para Princeton. Momentos depois, o casal
para em sua casa para reunir suprimentos e o marido diz a Elliot que ele acha que são as plantas que estão espalhando os químicos que matam as pessoas. Enquanto isso, o grupo de Julian chega a Princeton e descobrem que esta área também foi infectada. Há muitos corpos pendurados nas árvores à beira da estrada e a menina no carro começa a entrar em pânico. Então Julian a faz olhar para ele e resolver um problema de matemática para mantê-la distraída. Enquanto ele fala, ele nota um buraco no teto do carro. De repente, o carro para e após uma pausa, bate contra uma árvore. Julian sai do carro e usa um vidro quebrado para desistir na sequência. Voltando ao grupo de Elliot, eles estão dirigindo para longe e ouvindo no rádio que a teoria mais recente é a contaminação da água. Quando saem da cidade e alcançam o campo, encontram a estrada bloqueada por um monte de corpos, então começam a dirigir de ré. No entanto, quando chegam ao cruzamento, veem carros vindo de outras estradas também, incluindo um caminhão do exército. Todos os motoristas relatam que essas estradas também levam a muitos corpos bloqueando o caminho, o que significa que estão cercados pela toxina em todas as direções. Elliot tenta ligar para Julian, mas ele não responde. Então ele percebe que Alma perdeu chamadas de Joey. E Elliot pergunta quem é Joey, mas Alma responde que não é ninguém. Ouvindo pessoas em outros carros compartilharem que o evento sempre começa em parques, Elliot pensa que a teoria das plantas pode ser verdadeira afinal. Naquele momento, uma mulher consegue entrar em contato com sua filha em Princeton e diz que todos na cidade estão mortos. A chamada termina quando a garota morre de repente e Elliot consegue ouvir o vento soprando no quarto da garota. Então Elliot percebe que Julian provavelmente está morto e tem que dar a notícia para Jess, confortando-a durante seu colapso. Depois disso, um soldado do exército e Elliot concordam que, uma vez que os ataques estão acontecendo em áreas altamente povoadas, eles precisam sair das estradas. A multidão é dividida em dois grupos e eles começam a atravessar o campo para alcançar uma pequena cidade remota, que pode ser segura porque ainda está sendo construída. Enquanto caminham, Alma finalmente conta a Elliot sobre Joey. Ele era um colega de trabalho com quem ela jantou quando deveria estar trabalhando até tarde. Nada aconteceu, mas ela se sentiu culpada por mentir e é por isso que tem estado distante. De repente, o vento começa a soprar e o grupo maior congela. Então, o soldado caminha para trás e usa sua arma para desistir. O pequeno grupo de Elliot pode ouvir como a arma continua atirando repetidamente, o que significa que os outros, incluindo o casal, estão usando a arma do soldado também. Enquanto o pequeno grupo começa a entrar em pânico, Elliot grita para eles e usa um método de dedução científica para analisar as evidências e chegar a uma conclusão. Ele acredita que a toxina está realmente sendo espalhada pelas plantas, mas é apenas liberada em grandes grupos de pessoas. Então eles precisam se dividir em grupos menores. 3 grupos menores resultam disso e todos começam a correr em direções diferentes. Elliot, Alma e Jess fogem com 2 adolescentes, mas não importa o quão rápido eles se movam, o vento logo os alcança. Seu grupo para de correr para proteger seus rostos e o vento sopra ao redor deles, mas por sorte nada acontece. Elliot pensa que isso confirma que o tamanho do grupo importa. Após correr, o grupo finalmente encontra a pequena cidade e se esconde dentro de uma casa onde tudo é falso, pois é apenas para exposição. Há uma planta no quarto e Elliot se aproxima devagar, pedindo para que ela seja boa com eles, mas percebe que é apenas uma planta de plástico. Após uma pausa, decidem partir antes que mais pessoas cheguem para se esconder ali e desencadeiem a toxina. Enquanto sobem uma colina, veem 2 grupos chegando e formando uma multidão maior, o que imediatamente os faz congelar. Um homem se move para ligar o cortador de grama, que o mata em segundos ao passar em cima dele. O grupo de Elliot continua caminhando por horas e encontra um rádio em uma cerca. Uma transmissão de emergência informa que as pessoas devem ir para as fronteiras oeste para serem recolhidas pela polícia. Eventualmente, o grupo fica muito cansado e com fome para continuar. Então, quando encontram uma casa com tábuas nas janelas, decidem parar lá. Enquanto caminham, Elliot inventa uma história sobre uma balconista com quem flertou, e isso faz Alma se sentir melhor, mesmo sendo uma mentira. O grupo bate na porta da casa, mas ninguém sai. Eles consideram entrar à força, mas nesse momento
veem pessoas se movimentando dentro. Elliot pede educadamente por ajuda, mas quando o proprietário os rejeita, os adolescentes ficam agressivos e usam linguagem ofensiva enquanto sacodem as tábuas nas janelas. O proprietário fica irritado e acaba atirando por um buraco na janela, matando instantaneamente os dois adolescentes. Aterrorizado, o trio começa a correr novamente. Enquanto isso, sobreviventes são mostrados em vários prédios na área, tomando diferentes medidas. Alguns usam máscaras, enquanto outros estão reunindo o máximo de armas possível. Na TV, um repórter entrevista um cientista que explica que os ataques estão ficando mais intensos a cada hora e afetando grupos menores de pessoas. Momentos depois, o grupo de Elliot encontra uma casa sem energia ou estrada usada, então eles pensam que está abandonada. No entanto, quando se aproximam, encontram a Sra. Jones, que escolheu muitos anos atrás permanecer sem contato com o mundo todo. Ela concorda em deixá-los ficar à noite e compartilhar comida, mas ela não quer saber do evento e pede para não discuti-lo. A Sra. Jones é uma senhora muito estranha. Um segundo ela se comporta de maneira doce. No segundo seguinte, ela está batendo na mão de Jess por pegar os biscoitos que ela mesma ofereceu. À noite, Elliot e Alma estão conversando em sussurros porque Jess está dormindo. A Sra. Jones os ouve e os acusa de planejar matá-la ou roubá-la. Pela manhã, Elliot vai procurar a Sra. Jones para dizer-lhe algo e fica chocado ao encontrar uma boneca assustadora em sua cama. Quando ele se aproxima, a Sra. Jones aparece atrás dele e o repreende, chamando-o de ladrão e dizendo para ele ir embora imediatamente. Então ela vai ao seu jardim, onde de repente o vento começa a soprar e faz a Sra. Jones caminhar para trás. Elliot vê isso e imediatamente corre para fechar todas as portas e janelas. A Sra. Jones começar a quebrar o vidro de uma maneira bastante dolorosa até que ela morre. À medida que o vento começa a entrar, Elliot corre pela casa tentando encontrar Alma e Jess. De alguma forma, ele consegue ouvi-las, mas não consegue localizá-las. Ele pensa que as ouve no porão, mas quando entra, está sozinho. Alma e Jess estão, na verdade, do lado de fora, em uma antiga casa de pedra com uma fonte e um tubo de comunicação conecta os dois prédios. Elliot usa este tubo para dizer-lhes que agora a toxina parece ser ativada até mesmo por uma única pessoa. Após compartilhar algumas palavras agradáveis e memórias, Elliot decide que não quer morrer sozinho e sai. Alma e Jess logo saem também e todos dão as mãos, enquanto o vento sopra ao redor deles. No entanto, nada acontece e o trio retorna à casa, percebendo que o evento finalmente terminou. 3 meses depois, Alma e Elliot estão felizes vivendo juntos enquanto criam Jess. Alma também descobre que está grávida e Elliot fica encantado com essa notícia. Na TV, um cientista explica que o evento foi provavelmente uma mensagem enviada pelo planeta para alertar a humanidade de que eles estão causando muito dano. Então, eles devem esperar outro ataque em breve. Enquanto isso, em um parque na França, as pessoas começam a congelar e gritos podem ser ouvidos conforme o vento sopra ao redor delas. Terminando assim, O Fim dos Tempos, filme de ficção científica e terror de 2008. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis.